E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai trazer mais um vídeo aqui para nossa sequência de vídeos do Elixir. Eu já dei uma lidinha aqui no readme do exercício para a gente não passar tanta vergonha hoje, já que a gente vai falar sobre regex. E bom, eu queria começar o vídeo, né, com uma frase que eu ouvi de um programador. Na verdade era um grupo de programadores que estavam fazendo um web scraping do site do Senado e eles falam o seguinte, bom, a gente vai ter que usar regex, né, para extrair algumas informações do HTML. E agora a gente não tem só o problema do HTML e extrair as informações dele. A gente tem dois problemas, a regex e o problema original. Então, acho que isso ilustra bem o quão frustrante pode ser trabalhar com esse tipo de, de tecnologia, eu vou dizer assim, se você não tem muito conhecimento. Eu mesmo não manjo muito assim sobre regex. Eu me viro, né, como qualquer programador que se preze deveria saber se virar um pouquinho com regex, porque é uma parada muito importante. E se você não sabe o que é regex, eu vou dar uma definição bem troncho aqui, bem tranquila, que é basicamente uma maneira de você buscar padrões, né, em uma fonte de texto, vamos dizer assim. Então, imagine que você tem lá o seu HTML, como eu disse agora, e você quer encontrar uma determinada tag ou uma determinada chamada de função na página, enfim, você consegue fazer isso com o regex, né? Você quer verificar, por exemplo, se em uma página HTML ou em uma série de páginas HTML o seu documento foi citado. Você consegue fazer isso com regex. Então, é uma parada bem bacana de você saber utilizar. E, bom, todas as linguagens trazem uma forma de você trabalhar com regex, e aqui no Elixir não seria diferente. Então vamos lá, né? Ele diz aqui que as expressões regulares no Elixir seguem a PCRE Specification, que é a especificação do PIR. E, bom, isso é super importante quando a gente quer saber como configurar os nossos criadores de regex online. Então, se você trabalha com regex, acho que você já se deparou, por exemplo, com sites que temos aqui, por exemplo, o Regex 101. Né? Ele é um site onde você consegue colocar uma determinada especificação de regex ou uma determinada linguagem e ele vai utilizar como se fosse a engine daquela linguagem mesmo para avaliar a regex. Em alguns casos, por exemplo, imagine que você está trabalhando com PHP e aí você criou uma regex e tenta utilizar ela no Java. Né? Pode ser que pelas linguagens não seguirem a mesma especificação de regex, a sua regex não tenha o comportamento esperado lá no Java, por exemplo, e vice-versa. Então é super importante, isso aí geralmente vai ter certinho lá na documentação da linguagem qual é a especificação de expressão regular que a tua linguagem está seguindo. Então ele diz aqui que é similar a outras linguagens, então por exemplo o Java segue o PCRE, o JavaScript e o Ruby, né, pelo que eu entendi. Não sei se essa informação está correta, mas enfim, vamos confiar. Ele diz que o módulo de regex no Elixir ele é feito para trabalhar com expressões regulares, porém, algumas funções do módulo string aceitam expressões regulares também. Aqui ele dá um aviso, né, dizendo que, bom, para você fazer esse exercício você tem que saber um pouquinho sobre expressões regulares, incluindo classes de caracteres, quantificadores, grupos e capturas. Eu não sei se a gente chega a utilizar todos esses conceitos nos exercícios, mas vamos lá. Bom, aqui ele está falando sobre uma maneira de se criar regex no Elixir. Ele diz que você pode utilizar, né, esse syntax sugar, eu vou chamar aqui, que é o til e o R. E aí você abre com barras e digita a tua regex aqui dentro. Né? São delimitadores, ele chama. Um operador interessante que ele traz aqui pra gente é o operador de matching, que é um operador com aridade 2, que é esse operador aqui, na verdade. Ele deu uma bagunçada aqui, porque o operador é o igual tio, né? Então, deixa eu dar uma arrumada aqui. E ele diz que isso pode performar uma busca por match na regex e vai retornar um booleano como resultado. Ele diz que alternativamente você pode utilizar a função match, né, lá do módulo regex, e essa função também está lá no módulo string, se você precisar. Aqui ele
escreve um código no Elixir, onde ele tem a expressão, né, o texto que a gente quer analisar, e vê se dá match com a regex de teste. Você pode ver que a palavra teste existe aqui no texto, então ele retorna true. Esse aqui é um outro caso interessante, que ele já está trabalhando com quantificadores, que é o que ele fala no regex, e grupos, tá? Na verdade, não são grupos, são classes de caracteres, né, que o regex chama. Então, basicamente, o que essa regex está falando aqui é o seguinte: olha, tente encontrar nesse texto aqui uma sequência de 2 dígitos. Como essa sequência de caracteres não tem 2 dígitos seguidos, a gente tem o 7 e o caractere de espaço depois, a gente não dá match aqui. Bom, se você não confia em mim e gostaria de testar isso no EX, a gente pode fazer isso agora. Então vamos lá. Ctrl Shift V. Ele retornou falso. Agora vamos tentar colocar uma sequência de 2 dígitos aqui na frase e ele deve retornar true. Sobre o que eu disse sobre classes de caracteres, né? Eu quero que você entenda que esse _d, ele é um alias, ele é um apelido para uma classe de caracteres que é a seguinte classe. Se eu não me engano, e eu posso estar falando besteira, essa regex aqui de cima, ela é equivalente a essa regex aqui, ó. 1, 2, 3, opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Né? Então, se a gente colocar agora o quantificador de um dígito, ele não vai... Opa! Acho que eu falei besteira aqui. Ou esse quantificador é pelo menos 1. Vamos verificar se é isso mesmo. Vou colocar aqui o 2. E aí, no caso, deveria ser pelo menos 2. Então é pelo menos 1 que ele vai dar match. E aquilo é verdade, agora é pelo menos 2, ele não deu match aqui. E uma outra forma da gente escrever essa classe aqui, se eu não me engano, é colocando de 0 a 9, assim. Então, são como se fossem apelidos para a gente deixar a regex um pouquinho mais simples. Né? Eu vou, sempre que possível, utilizar o _d para referenciar essas classes aqui. Mas isso aqui também eu acho que fica um pouco mais legível, às vezes. Bem, vamos seguir aqui. Ele está falando agora sobre capturas. E ele diz que, bom, quando uma resposta booleana se dá match ou não for o suficiente, você pode utilizar a função run do módulo regex. E essa função vai retornar uma lista de capturas ou nulo, caso a gente não tenha nenhum match. Ele diz que o primeiro elemento retornado da lista sempre é o resultado do match de toda a expressão regular. E depois a gente vai seguindo para matches dos grupos. Então, o que a gente tem aqui nessa regex é um grupo, né? Então um grupo ele é criado a partir dos parênteses. Eu estou falando que isso aqui é um grupo que vai ter um único dígito nele, tá? Além dessa regex ter esse grupo, ela completa é uma regex que tem um número, um caractere de espaço e apples ou maçãs depois. E a gente vai avaliar essa regex nessa expressão aqui, nessa sequência de caracteres. Então perceba, como ele diz, o primeiro elemento retornado é o que dá match em toda a expressão regular. Então isso aqui realmente dá match em toda a expressão regular. Pega um dígito, o espaço e maçãs. E depois o que se segue são matches dos grupos. Então isso aqui é um grupo e o único match que existe é o 7 aqui. Tá? Acho que deu para entender, não é nada de 7 cabeças, mas você pode treinar isso aqui, né? Nos exercícios ou até em alguns projetos pessoais, é bem tranquilo e intuitivo. Uma outra dica, se você não manja muito sobre regex e quer aprender, vai lá no regex 101, nesse site aqui, ó. Cara, aqui tem diversas soluções da comunidade. Eu recomendo que sempre que você tenha um problema, tente resolver criando a sua própria regex. A não ser que seja um problema, pô, muito básico. Por exemplo, pô, eu quero validar e-mail, eu quero validar... acho que senha você poderia criar a sua própria regex, é um bom exercício. Mas para casos, por exemplo, pô, domínio, IP, já tem essas coisas prontas. Às vezes a própria linguagem já tem isso pronto para você. E aí vai de você, se você quer treinar, criar suas regex ou quer utilizar as coisas prontas, né? Enfim.
E por fim ele está falando sobre modificadores aqui, que eles alteram o comportamento da expressão regular com você utilizando flags. Então, no caso aqui, ele fala que os modificadores mais comuns são o I, que torna a sua regex case insensitive, e o U, que habilita a sua regex para caracteres Unicode. Né? Então, por exemplo, aqui ele fez a regex test, colocou ela com o comportamento case insensitive e ele deu match nisso aqui. Caso a sua regex seja case sensitive, ou seja, sem o barra i, isso aqui daria false. Vamos testar isso no terminal. Então, sem case sensitive com case insensitive. Tá? Então, belezinha, vamos direto aqui para as instruções do exercício. A gente está verificando logs, né, de aplicações aqui no exercício. E ele diz que a gente vai identificar uma linha de log com essas coisas aqui. Debug, info, warning e error. Né? E para a gente fazer isso aqui, a gente vai utilizar a função validLine que a gente vai ter que implementar. Ela recebe uma string e ela tem que retornar se é um log válido ou não. Bom, beleza, vamos lá. Então a gente vai utilizar a linha e a gente vai utilizar o operador de match de regex que a gente viu, que é o til igual. A regex que a gente vai fazer é uma regex simples. Eu quero que essa regex sirva para a gente dizer, olha, a linha tem que começar, né? Vamos ver se ele diz aqui. Aqui, a linha deve começar com uma das seguintes strings, tá? Então, a primeira coisa, a linha tem que ter o caractere de abre conchetes. Como o caractere de conchetes, a gente viu que ele é um caractere de criação de grupo aqui no terminal. Então, tá vendo? Ele é um caractere especial dentro da regex, então a gente vai ter que utilizar o operador de escape, que é o contrabarra. Beleza. Qual é a outra coisa que eu sei da minha regex? A minha regex, ela tem que terminar... o padrão que eu tô querendo capturar, melhor dizendo, ele tem que terminar com o fecha conchetes. Então, também vamos colocar o fecha conchetes aqui. Lembre-se que ele falou pra gente que precisa começar, né, com esse padrão, mas pode terminar com qualquer coisa. Se pode terminar com qualquer coisa, o caractere de ponto dá match com qualquer caractere. E o quantificador estrela é qualquer caractere quantas vezes quiser, tá? Ele pode aparecer. Beleza? Só que ainda faltam algumas coisas. Acredito que é igual... É esse aqui o operador, eu tinha errado. E uma coisa que ele disse que a gente tem que levar em consideração é que precisa começar com esses padrões. Né? Quando a gente quer que alguma coisa comece com o padrão na regex, a gente utiliza o chapéu. Tá? E aí a gente tem diversos padrões para capturar. Debug, info, warning e error. Eu vou utilizar o operador pipe aqui dentro, que ele vai capturar exatamente esse padrão que a gente quer. E aí eu explico como que vai funcionar. Então, debug, pipe, info, pipe, warning, pipe, error. Então, o que a nossa regex está dizendo aqui? Olha, eu quero que comece com esse caractere, é o caractere de abre conchetes. Dentro, depois do abre conchetes, pode ter debug, ou info, ou warning, ou error. Depois de algum desses caras aqui ocorrerem, eu quero que a gente feche conchetes, e aí o que vem depois, a gente não liga. Tá? Então, beleza, o validLine está feito aqui. A gente pode até utilizar o mix test, mas ainda não vou utilizar. A segunda tarefa é o split the logline. Então, ele diz aqui que o split, né, a quebra de linha no nosso sistema de log, ela não é feita com _n. Ela é feita com algumas dessas setas aqui. Né? E ele diz que quando a gente está quebrando uma linha, a gente sempre vai ter o começo com esse cara aqui e o final da quebra de linha com esse cara aqui. Então, operador menor e operador maior.
Como a gente quer fazer um split de linha, eu vou utilizar o string split. E a gente vai construir aqui o padrão, né, que é a nossa regex. Então, vamos lá construir a nossa regex. O que a gente sabe é que ela vai começar com esse operador e que a gente vai terminar com esse operador, né? E aí ele diz pra gente que qualquer combinação desses caracteres aqui podem estar dentro desse menor maior. Então é o que é esse caso aqui, esse caso aqui. Então como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai colocar aqui uma classe de caracteres que podem acontecer, que é o estrela, só que a gente viu que o estrela é um operador de quantidade, então a gente tem que quebrar, colocar o caractere de escape. A gente tem o menos, a gente tem o igual, que pode ocorrer aqui dentro. E o último que a gente pode ter ocorrendo é o til. Então vamos lá. E eles podem ocorrer quantas vezes forem necessários aqui dentro. A gente não liga para a quantidade de vezes que eles vão aparecer. Por fim, a gente tem aqui o remove artifacts from log. E ele quer que a gente remova, né, sempre o texto end offline. Então a gente vai utilizar o string replace nesse caso. E a gente vai criar um padrão de regex aqui dentro. O padrão de regex é o end offline. E ele diz que o end offline é seguido pelo o número da linha. Então, o que ele está querendo dizer é isso aqui, por exemplo. Então, end offline, sem espaço, número da linha. Como o número da linha é um dígito, a gente poderia fazer dessa maneira aqui e tá tudo certo. O problema disso aqui é que ele só captura o end offline com um único dígito. Ou seja, a gente pode verificar o match disso aqui no EX. Então eu vou escrever end line 1. Aqui a gente vai verificar o match. Beleza, isso aqui deu match. Agora eu vou colocar mais de um dígito. Continua dando match. 3 dígitos, continua dando match. Eu vou remover os dígitos, ele dá false. Então, isso aqui já tem o comportamento esperado que a gente quer. E toda vez que a gente vê esse comportamento, ele diz que a gente vai trocar por uma string vazia. Como a gente pode ver aqui. Bom, beleza, vamos para nossa tarefa número 4. Que é que a gente viu que algumas linhas contêm sentenças que se referem a usuários. E essas sentenças sempre têm a string user, né? Seguida por um espaço, um ou mais espaços, e o nome do usuário, né? E que a gente decidiu colocar uma tag, né, nessas linhas para identificar, olha, é um log de usuário, tá? A gente vai implementar essa função que vai verificar se dá match com esse padrão que a gente viu aqui. E se tiver esse padrão, a gente tem que transformar essa linha de log nessa linha de baixo aqui, que é adicionar isso aqui, espaço, o nome do usuário, espaço, o log que a gente teve entrando na função. Primeira coisa que eu vou querer fazer aqui é verificar se teve um match, né? Para verificar se teve um match, a gente vai utilizar o regex.run, né? Por quê? A gente acabou de ver que a gente precisa capturar o nome do usuário. E a gente viu aqui que uma maneira da gente fazer essa captura é utilizando o regex.run, já que ele vai listar os matches.
Então, vamos lá. Primeira coisa do regex.run é a gente passar a regex e depois a linha. Então, passar aqui já a linha de log e a gente vai criar a regex agora. A regex que eu quero criar, ela pode ter qualquer coisa. Depois eu vou ter que capturar user, certo? E aí eu vou utilizar uma coisa aqui do Elixir, que é um caractere de... que é um daqueles alias de grupo que eu acabei verificando aqui na documentação do Elixir. Então, sempre que você quiser dar uma olhada na documentação, coloca aqui a versão que tu está usando do Elixir. E aqui, ó, eu achei interessante esse cara aqui, ó, que é o contrabarra S maiúsculo. Ele dá match com qualquer caractere que não seja espaço em branco, né? Então a gente pode utilizar esse cara aqui. A gente vai utilizar os parênteses para a gente ter match. Então é qualquer caractere que não seja espaço em branco várias vezes, tá? Deixa eu ver uma outra coisa que ele pede aqui pra gente. Nessa tarefa 4. Tá, então seguido por um ou mais espaços. Aí aqui a gente está ignorando todos os espaços, mas veja aqui no Elixir que a gente tem qualquer caractere de espaço, então pode ter vários espaços aqui. A gente vai utilizar o contrabarra S várias vezes. E quando ele achar o primeiro caractere que não é espaço, ele vai dar match aqui no grupo. Quando ele achar o próximo espaço, ele vai quebrar e vai pegar somente o nome do usuário, que é o que a gente quer. Vamos ver se tem alguma outra coisa que ele diz aqui pra gente. Tá, cada ocorrência depois... A gente pode assumir o seguinte, que depois da palavra user, ela é seguida por um ou mais espaços. Vai ter uma ocorrência de user para cada linha. E os nomes de usuários não são string vazias e não contém espaços em branco. Tá, beleza, isso é uma das coisas que a gente tem, mas ele não fala sobre o nome de usuário ter caractere Unicode, mas eu vou colocar aqui, né? Porque vai que o nome de usuário você tem algum caractere bizarro lá e a gente não colocou tag Unicode. Aí eu quero verificar, ó, se teve match, a gente vai desconstruir esse match. Lembra que a primeira coisa que vem na lista de match ou é uma lista com um match de toda a regex, mais o segundo elemento ou elemento seguinte são os matches de grupo. Como a gente tem um único grupo aqui, esse grupo é o name. Então, desconstruímos aqui o match. Eu vou pegar user, espaço, concatenar com o name, concatenar com espaço e concatenar com line. Eu esqueci como é que faz a interpolação de string aqui no Elixir. E ele ainda fala pra gente que se não der match, ou seja, a gente vai retornar a própria linha de log. Vamos dar uma olhada se isso aqui está funcionando para todos os testes. Mix teste. E beleza, a gente teve 4 falhas. Porque ele está dizendo que o end offline deveria ser case insensitive. Vamos ver se ele está falando isso aqui pra gente. Sim, ele diz case insensitive, então vamos ver se é só esse o caso. Remove artifacts, case insensitive, ele teve falha aqui. Então passei um debug, end offline. Ah, porque tem que ter... Tá, ele disse que eu retornei com o 7 e com o 9 aqui. Eu vou colocar quantificadores aqui, tá? Só pra gente ter certeza se vai funcionar certinho.
O quantificador que eu tô dizendo aqui é, olha, tem que ter pelo menos um dígito, mas pode ter quantos dígitos tu achar, tá? Vamos ver se isso resolve o nosso problema. Resolve o nosso problema. Tá, deixa eu só tentar entender o que estava acontecendo aqui, porque isso é importante. Ele estava dando match para um único dígito, né? Nesse caso do quantificador, a gente vai dar match de 1 a quantos dígitos tiverem no texto. Bom, era basicamente isso que a gente tinha que fazer na implementação de hoje, né? Acho que uma coisa interessante é que, bom, às vezes você nunca vai construir, né, uma regex perfeita de começo, tu tem que testar bastante, então você pode ver que até o exercício ele diz aqui que tu pode assumir algumas coisas, né? Eu acho que, pelo que ele me disse aqui, né, eu poderia assumir que esse match sempre vai ocorrer, né? Então eu poderia passar esse código para cá. Vamos ver se isso é verdade ou se eu interpretei mal. Ele disse que eu tinha que assumir. É, não é exatamente isso. Bom, beleza, pessoal. Como eu tava falando, talvez você não construa regex mais performática de cara, talvez você não construa uma regex que passe por todos os casos que você precisa. Mas acho que o que fica aqui como aprendizado é que, bom, o Elixir dá suporte para as regex. Você tem que tomar cuidado para saber qual que é a especificação de regex que a tua linguagem utiliza, né, para você não ter aqueles erros de comportamento inesperado. E, bom, uma coisa que eu queria ressaltar, que talvez eu não tenha mostrado tanto em outros exercícios, é que, bom, você pode sempre dar uma olhada aqui, né, nas bibliotecas, nos módulos do Elixir, ele tem toda a documentação. Algumas coisas eu acho que eles dão um exemplo bem bobo, né? Eu acho que poderia ser um exemplo um pouquinho melhor. Como, por exemplo, eles dão, acho que exemplos aqui de grupos nomeados. Ó. Só que, né, não é uma parada tão... É um exemplo útil, mas sei lá, acho que poderia ter alguns exemplos mais legais aqui para explorar. Porque é o pessoal que geralmente inicia, né, que vai consumir mais esse tipo de conteúdo. E talvez mostrar o poder aqui do que a lib faria ou do que o módulo é capaz de fazer seja mais bacana, né? Bom, mas é isso aí. Sempre consulte aqui a documentação do Elixir, selecione a versão correta, né? Que versão tu está utilizando na tua máquina. E a gente se vê aí num próximo exercício, galera. Até mais.